Olá, vamos a mais uma aulinha de filosofia e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história da filosofia antiga. Nós estamos falando sobre os filósofos da escola jônica e hoje nós vamos falar sobre Anaxímenes de Mileto. Filósofo esse que foi discípulo de Anaximandro. E assim como seu mestre, ele também escreveu uma obra chamada Sobre a Natureza. No último vídeo, quando falamos de Anaximandro, nós vimos que naquele tempo muitos filósofos pré-socráticos, muitos filósofos ali da Grécia, eles, por estarem descobrindo uma nova forma de escrever, eles, por iniciarem o esquema de escrita em prosa, muitos deles, observando a natureza, escreveram obras com esse título, Sobre a Natureza. E Anaxímenes não foi diferente, ele também escreveu uma obra chamada Sobre a Natureza, mas que ela não chegou completamente até nós, uma parte dela acabou se perdendo na história. Ele foi um discípulo de Anaximandro, então o seu pensamento ele é bastante baseado no pensamento do seu mestre. E ele encarava o infinito, como o seu mestre Anaximandro havia constatado que a arqué ela era infinita, o apeiron. Anaxímenes ele encarava a premissa de infinito como sendo um caráter. Então ele discordou do seu mestre. Enquanto seu mestre dizia que o próprio infinito, o ilimitado, o indeterminado seria a arqué, Anaxímenes falou que o infinito ele deveria ser considerado um caráter da arqué. E que a arqué ela deveria sim ser determinada, enquanto o seu mestre achava que a determinação seria uma limitação. Anaxímenes ele via que a determinação ela fazia muito sentido porque a mente humana só consegue pensar naquilo que é determinado. Por isso ele achava caótico a ideia do apeiron. Ele considerava que o apeiron ele mais atrapalhava e abria lacunas sobre a questão do que resolvia. Mas ele precisava dar um parecer. E ele tinha um parecer em mente. E ele pensou justamente no ar. O pensamento de Anaxímenes era basicamente de que a physis ela se comportava igual um ser vivo. E o ser vivo ele precisava respirar. Sem o ar, o ser vivo ele morre. E de igual forma seria a physis. Então, Anaxímenes ele constata que o ar ele seria esta arqué. Assim como o ser humano, a primeira coisa que faz quando ele vem ao mundo é respirar. E a última coisa que ele faz antes de morrer é respirar também, é dar o seu último suspiro. Com a physis não seria diferente. E justamente por ela se comportar dessa forma, o que deveria ser este princípio seria o ar. E por conta disso, ele também encarava o ar como divino, assim como os seus pensadores que antecederam Anaxímenes também pensavam que o princípio que regia a natureza era divino. Anaxímenes não foi diferente. Ele pensava no ar também como sendo divino. E ele observou isso, ele observou a natureza para poder constatar isso. Ele observava o quanto que o ar ele era
ele respondia às transformações. A água, a terra, o fogo, tudo isso se relacionava de alguma forma com o ar, e isso é até amparado pela ciência. Então, todas essas constatações do Anaxímenes, elas foram baseadas em sua observação da natureza. E Anaxímenes, ele dessa forma se torna um dos últimos pensadores da escola jônica. Tá certo? Esse é o pensamento de Anaxímenes, bem resumido, porém bem sistematizado. E nós nos vemos no próximo vídeo.